Amém? Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? Levanta suas mãos para cá. Vamos pedir a bênção de Deus. Senhor Deus, nós te louvamos pela vida da pastora Balbina, Senhor. E assim cremos, Senhor, que tal qual em outros momentos você já falou, nossa vida a partir da vida dela, Pai. Assim que ela seja o teu vaso, para que seja o teu instrumento nessa noite, para trazer uma palavra, Senhor, aos nossos corações, que vinda do Senhor. Deus, que nós possamos sermos transformados por tua palavra nesse lugar, Deus. Usa poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz, irmãos. Não vi a hora do pastor falar assim, chamar as crianças. As crianças pulando assim perto de mim. E hoje eu vou falar um pouquinho de criança. Engraçado. Às vezes eu falo assim, meu Deus do céu, eu não tenho paciência com criança. Eu não sei porque as crianças gostam de mim. Eu não tenho paciência. Mas elas querem ficar junto de mim. Isso é terrível. Mas fazer o quê, né? Talvez eu dê amor. Irmãos, vamos ficar de pé? Vamos abrir a Bíblia em Marcos 10, 13 e 16. As crianças. Amém? Só fica pulando em cima de mim. Eu falei Marcos 13, 16? Amém. É isso mesmo. Eu estava só, para ver se vocês acharam, é porque eu não tinha achado. Amém? Diz assim: em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e o abençoou. Amém? Vamos fechar os olhos. Senhor Deus amado, que o Senhor venha falar conosco, Pai, nesta noite, Senhor. Que nessa noite o Senhor possa trazer uma palavra que nos instrua, que nos ensine, Senhor, como devemos lidar, Pai, com as crianças nos dias de hoje, Pai. Senhor amado, que o Senhor venha capacitar a cada um de nós, Pai. Eu peço ao Senhor Jesus, desde já, a tua bênção, Pai, que o Senhor venha, Senhor, falar realmente a cada irmão que aqui está. Em nome de Jesus. Amém. Oh, 13, 16, 10, 13, 10. Não, é até o 16. Não, nós vamos continuar. Marcos 10, 16. Isso. Que era do 13 ao 16. Aí eu já pulei para o 16. Vamos ler de novo, porque algumas pessoas não pegaram. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Amém? Hoje, falar
de criança é falar de família, né? É falar de família. E hoje em dia, nesse mundo pós-moderno, com todas essas mudanças, né? Na questão política, social, na questão em geral, até mesmo eu posso falar, na questão da mídia, tudo que está englobando hoje, nesses dias, está muito difícil lidar com a criança, instruir a criança. Muitas vezes, nós como pais, avós, ficamos perdidos, porque nós estamos sendo bombardeados a cada momento, a cada segundo, pelo nosso sistema, por esse sistema que nós vivemos hoje, esse sistema corrupto. Que nós podemos até observar, foi essa semana, o nosso presidente pegou uma criança no colo, colocou uma arma na mão da criança, né? E a criança fazendo esse gesto, né? Isso é o que para nós, pais? É apologia ao crime, né? É incentivando. Se nós hoje, nesse mundo que nós não podemos confiar em ninguém. A questão é que quem governa o nosso país é um presidente, que nós não podemos confiar. E a política pública vem em cima de nós, trazendo mudanças a cada instante, que tenta minimizar situações, mas termina nos sufocando. Então, o que acontece? A importância de trazer os nossos filhos a Deus. Ensine o teu filho a andar no caminho, ainda que ele for grande, ele se lembrará. Essa importância. Porque se nós não instruir os nossos filhos, quem vai fazer isso? Quem vai fazer? O Estado. Nós podemos confiar? Aonde estão trazendo mudanças de novas leis? Hoje está muito difícil. O que nós devemos ensinar? Quais são os princípios familiares? Qual é a base? Se hoje em dia, até a questão de pai, de mãe, eles estão influenciando, eles estão entrando nesse meio, estão tomando decisões por nós. Hoje nós temos o ECA, né, que defende as crianças. É tanto que eu li hoje um pedacinho só de um livro social, quem é professor já leu, onde fala lá, políticas, famílias e política, laço familiar, essas coisas assim. Que fala nessa questão do ECA, que ele traz algo assim, que no mesmo tempo, algumas pessoas que trabalham nessa área social precisa defender, porque é o direito da criança, mas se nós observarmos por outra situação, é uma questão que paralisa um pouco os pais. Que o dever, um exemplo, o dever dos pais, aquilo que Deus tem colocado para nós nos dias de hoje, é que nós devemos educar os nossos filhos, que nós devemos ensinar os nossos filhos, família. Só que o ECA, hoje em dia, coloca de uma forma diferente, que todos, é dever de todos. Então é muito complicado. A importância de trazer os filhos para próximo de Deus. Porque esses séculos, nós estamos passando por uma situação devastadora. Se nós não colocar a nossa vida no altar, ensinar os nossos filhos o princípio bíblico, nós vamos perder ele para o mundo. Hoje os pais estão perdendo o seu valor. Aquela questão do pai, né? O mantenedor, o pai que coloca respeito, está perdendo isso. Se está perdendo essa questão, por causa dessa questão mesmo política, mesmo social. Um exemplo que eu posso dar, na questão, uma família, vamos colocar uma família que vive numa situação vulnerável, mas que tem o princípio bíblico.
Se um pai, um exemplo, perde o seu emprego, a mãe muitas vezes ela toma ali a frente para sustentar, mantenedora, consegue cuidar do lar, consegue até mesmo sustentar a família. Mas o pai muitas vezes vem em si um espírito de depressão, de tristeza, de não poder arcar com as despesas. E um olhar também das pessoas diante disso. É a questão da fala. Eu não sei dizer bem essas palavras científicas, mas eu acho que dá para entender. A questão do julgamento, do pré-julgamento do outro. Nossa, mas este homem não trabalha mais? Este homem só vive em casa? Muitos deles se acabam nos botecos, passam a beber. Os filhos começam até mesmo a perder o respeito pelos teus pais, porque os seus pais encontram os seus pais muitas vezes nessa situação, e aí vem a briga, a discórdia dentro de casa. Muitas vezes, nessa questão social, há separação. A esposa vai para um lado, o marido vai para o outro. E muitas vezes o que acontece? Essas famílias terminam se unindo com outras famílias. E traz em si um pensamento muito triste na vida dessas crianças. Porque essa criança, ela tem já o seu princípio. Aí ela vai estar junto de outra família que tem outro princípio. E fica uma confusão na mente dessa criança. Por isso a importância da gente instruir a família, instruir a criança no caminho. Porque é o mundo que nós estamos vivendo hoje, que muitas vezes está levando a família ao precipício, à destruição familiar, que é a ideia de Satanás. Satanás ele tá usando todos os métodos para destruir a família. Eu coloquei essa ideia da questão social, né, política, a questão de políticas públicas, eu coloquei isso porque é o que nós estamos vivendo hoje. Porque por mais que é inserido políticas públicas, nós não estamos vendo essas coisas acontecer. Por mais que na questão, por exemplo, assim, mas meu filho, eu educo meu filho vai para a escola, mas na escola, muitas vezes, não está sendo ensinado aquilo que se precisa ser ensinado. Às vezes não tem, às vezes nem escola tem. A questão mesmo, famílias que ficam doentes, muitas vezes vai à busca de um pronto-socorro, e muitas vezes você não encontra refúgio, não tem médico. Muitas vezes é um medicamento, pessoas que precisam de medicamento e não tem. Tudo isso, todas essas questões, não sei se vocês estão entendendo, todas essas questões que nós vivemos no dia a dia, engloba na família. E isso termina destruindo muitas vezes a família. Apesar que eu penso, meu ponto de vista, tá, pastor? Que às vezes até a enfermidade termina unindo a família. Muitas vezes sim. Quando eu penso assim, filho, eu penso na família. Eu penso na família, porque a família precisa estar bem estruturada para poder gerar filhos, para poder criar, para poder dar para o seu filho conhecimento, ensinar educação, ensinar a criança a ter respeito. Mas muitas vezes nós não mais conseguimos fazer isso. Mas é importante nós entendermos que nós somos um povo, por mais que o Estado nos vê de uma forma diferente, porque porque nós vivemos em situações muitas vezes vulneráveis. O Estado tem um outro olhar a cada um de nós. Por mais que nós conseguimos trabalhar, manter a nossa família, nos organizar, o Estado ele tem outra visão sobre nós. E ele quer, a intenção do Estado é ver a cada um de nós mais vulnerável, para que eles possam aplicar mais direitos, leis políticas que não têm fundamento, para que eles possam enriquecer mais as nossas custas. Por isso que nós não podemos deixar os nossos filhos na mão do Estado.
No estatuto, no ECA, é dever de todos. Não é mais dever do pai, da mãe, educar e ensinar os teus filhos. É dever de todos. Todos precisam zelar pela vida da criança. E hoje isso é tão sério, o estatuto, né, o ECA é tão sério, que hoje em dia, se a pessoa está andando normal, vê uma criança na rua, fica olhando a criança porque é bonitinha, você pode até ser preso. Pode até ser preso, não é, pastor? Já ouvi casos assim. Nessa situação toda, nós precisamos muito mudar. Nós temos que, sem querer mudar, precisamos viver nessa mudança, nessa renovação. Hoje em dia não pode mais você pegar uma criança, ai que bonitinha, e ir lá pegar no colo, não pode mais. É proibido. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes diante das crianças. Porque hoje em dia o estatuto, o ECA, está pegando em cima referente a isso. Os pais estão perdendo o direito dos seus filhos. Eu tinha anotado uma parte assim, importante que eu queria estar lendo para vocês, mas eu terminei deixando em casa. Mas nessa parte que fala sobre o ECA, que ele está praticamente desacralizar a palavra, desacralizar a família. Tipo assim, o homem, o pai, está perdendo a sua autonomia, está perdendo o direito, aquilo que é bíblico, que está inserido na pessoa. Eu sou o pai, eu que cuido, eu que sou o responsável. Está perdendo esse direito, porque agora não é mais dever do pai, é dever de todos. Então nós temos que entender esse lado. A família, ela está sendo bombardeada mesmo. Hoje em dia, nós precisamos tomar cuidado como nós devemos corrigir os nossos filhos. Nós temos que observar bem os nossos filhos, como as pessoas estão lidando com eles lá fora. Vamos abrir a Bíblia. Eu separei alguns versículos para que a gente possa entender qual é o padrão de Deus diante dos nossos filhos. O Estado, eu já falei mais ou menos para vocês, não dá para estar falando muito. Que a intenção do Estado é o quê? É nos oprimir, é tirar o nosso direito de ser pai e mãe, de educar. A função deles agora é querer colocar regras. Colocar regras para quê? Para que a gente perca essa autonomia. E eu fiquei observando com tudo isso, essa questão, a mídia, o papel da mídia junto ao Estado é terrível. Porque aí a mídia vai lançando coisas e as famílias vão seguindo aquilo. E o que acontece? E vai deixando por isso mesmo, tudo é certo, tudo é bonito, tudo é maravilhoso. E está destruindo a família. E no meio da família está entrando prostituição. Está entrando um monte de coisa errada. E essas leis que estão surgindo agora, como lidar com isso? Como nós vamos lidar, como nós vamos ensinar os nossos filhos nessa questão do pós-modernismo, nessa questão do direito, né, como é que fala? GLBT. Isso é uma questão séria, que nós como pais e avós precisamos entender muito bem isso, como nós devemos explicar essa questão para os filhos. Porque hoje em dia tem igrejas, firmes, que estão pregando a palavra muito bem pregada, entendeu? Para que haja aceitação, indo contra o princípio da palavra de Deus. Então, muitas outras coisas estão sendo influenciadas na vida do cristão. Na vida não só do cristão, mas de todos. E aí, as coisas vão acontecendo e nós vamos aceitando, e vai ficando por isso mesmo. Mas Deus, ele constituiu a família. A família está no coração de Deus, e nós não podemos perder isso. Por mais que o mundo diga não, por mais que eles usam manobras
Por mais que ele usa meios para tirar de nós, a família é nossa. A família é do Senhor. E nós que temos a obrigação, como pai e mãe, avós, educar, treinar e ensinar. Porque se nós não fizermos isso, vai ter outro que vai fazer. Se nós observarmos hoje, o pastor Gilmar está aqui para provar que eu não estou mentindo, que dentro dos presídios, dentro da Fundação Casa, tem uma quantidade imensa de filhos evangélicos. Fui criado no berço, sou evangélico de berço. Fui pastor. Nossa, eu cantava no púlpito. Pensa. Está assim lotado. E o que está acontecendo? O que está acontecendo? Como nós estamos ensinando, como nós estamos preparando nossos filhos para essas mudanças? Muitas vezes, por mais que o filho chore, que o filho, ai não, eu quero ir. Tem a questão ainda dos adolescentes que vai chegando nessa fase aí, ó, de 8, 9, 10 anos. Ah, mãe, eu quero dormir na casa da minha amiga. E chora, quer dormir na casa. A mãe deixa. Vai, não tem problema. E a gente não sabe o que está acontecendo lá do outro lado. A gente não conhece os familiares da amiga. O que tem aumentado a pedofilia está um absurdo. E os pais deixam, é normal. E tudo é normal. E nós não podemos aceitar a normalidade, porque nós somos cristãos, nós somos servos de Deus, nós temos princípios. Se nós começar a aceitar todas essas coisas do mundo, é melhor a gente ficar no mundo. Jesus, ele veio para salvar. Jesus, ele está procurando verdadeiros adoradores, pessoas que realmente têm compromisso, pessoas que querem, porque não adianta estar dentro da igreja, servir ao Senhor, não adianta. Mas chegar lá fora, fazer tudo errado, não adianta. Nós temos que ficar atento a tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Nós temos que estar atento o que o Estado está querendo trazer para nós. De que meio que ele está usando para distorcer tudo isso. Porque é muito triste você ter o seu filho, você ser o meu filho, você ter a sua criança, você educar, e de repente você ler um estatuto, e de repente você sentir que você não é somente sua obrigação. E as famílias estão sendo destruídas lá fora de todas as formas. Não é somente na questão de pais, de todas as formas. O diabo, ele está destruindo a família. Lá no livro de Deuteronômio 4:9, alguém pode ler? E outro abre em 6:7, por favor. Deuteronômio 4:9, 6:7. Outro pode abrir também em 11:19. Acharam? 4:9. Vou ler. Apenas tenham cuidado, tenha muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conserve-nas por toda a sua vida, na memória. Conte-nas aos seus filhos e a seus netos. Lembre-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor e o seu Deus em Horebe. Quando o Senhor me disse, reúna o povo diante de mim para ouvir a minha palavra, a fim de que aprenda a me temer, e enquanto viverem sobre a terra, e a ensine a seus filhos. Olha só o que o Senhor
está nos instruindo, o que o Senhor quer que nós façamos? Que a gente instrua os nossos filhos, que nós lembramos da palavra todo o tempo. Que a gente não deixe de falar a palavra de Deus. 6:7. Ensine-os com persistência. 6, Deuteronômio 6:7. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando, pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amares como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-os nos batentes da porta da sua casa e em seus portões. Amém? Olha como Deus quer que nós tratamos para que nossos filhos não se percam. Porque o mundo está roubando, está saqueando a família. Satanás, ele não vai deixar se nós não vigiarmos. Ensine os teus filhos, é obrigação ensinar. Em todo o tempo, fala de versículo, escreve, marca na porta, que venha a ser um vício dos irmãos. Eu tenho um vício de ensinar meus filhos, de fazer com que eles aprendam a palavra de Deus. 11:19. Ensine-nas, os seus filhos, conversando. Irmãos, ensine os teus filhos conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa, e quando estiverem andando pelo caminho, e quando se deitarem, e quando se levantarem. Escreva nos batentes, nas portas da sua casa e nos portões, para que na terra que o Senhor jurou que daria a seus antepassados, e os seus dias e os dias dos seus filhos. Irmãos, olha como é importante, como nós devemos fazer isso. Porque se nós não ensinarmos nossos filhos, eles vão aprender, vai estar com a mente para aprender as coisas do mundo. O mundo está terrível, irmãos. O que tem de criança, vou falar para vocês, criança 6, 7, 8, 9, 10 anos, usando lança-perfume na porta da escola. Tem mães que já não dormem mais à noite, passam noites inteiras atrás dos seus filhos, porque os seus filhos estão sendo consumidos pela droga. Se nós não ensinarmos os nossos filhos o caminho do Senhor, o mundo vai ensinar. Porque isso está em todo lugar, onde os nossos filhos forem, isso está em todo lugar. O mal está em todo lugar. Tem crianças de 10, 12 anos portando armas, levando armas para a escola. Isso sempre teve, né? Mas agora, ultimamente, tem aumentado. Meu sobrinho mesmo, ele brincou de roleta russa com 12 anos na escola e atirou no menino. Nós temos que ensinar os nossos filhos. Temos que treinar os nossos filhos. Para quando nossos filhos estiverem em sala de aula, com a turma dele, com as turminhas deles, quando vir o diabo falando conversinha, ele saber responder. Porque ele conhece a verdade. Ele saber dar um basta. Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Nós temos que treinar os nossos filhos, irmãos. Porque o Estado, ele ensina aqui os nossos filhos. O Estado, ele não treina os nossos filhos. O Estado, ele faz com que os nossos filhos, eles sejam, como é que fala? Aquela palavra quando você usa repetitiva. Como fala? Porque o Estado, ele não quer que nós aprendamos nada. Não é importante para o Estado nós aprendermos. Por mais cultura que o Estado coloca nas escolas, mais livro que é lançado na escola, o objetivo não é esse. Porque o certo
para eles ganhar em cima de cada cidadão, é quando nós passamos a ser ignorantes, quando nós não temos cultura. Porque quando nós agimos, não há interesse, não há crescimento. Ele pode nos usar como boneco de fantoche. Ele pode vir aqui na igreja falar o que ele quiser, porque nós somos analfabetos, nós somos ignorantes e nós não entendemos nada do Estado. Ele pode ir lá na escola e aplicar no livro lá desenhos sexuais para que a professora ensine. Pornografia, prostituição dentro da escola. Se nós não abrirmos os nossos olhos e ensinar os nossos filhos a palavra de Deus, ele vai fazer. Porque ele quer, de qualquer forma, inserir coisas erradas na vida dos nossos filhos. Como nós vamos poder explicar essa questão dessa sexualidade avançada que estamos vivendo hoje? Como nós vamos chegar nos nossos filhos e dizer... Porque nossos filhos vão ver todo o tempo, está vendo todo o tempo essa questão, essa sexualidade, homens com homens se beijando, mulheres com mulheres se beijando. Como nós vamos explicar isso aos nossos filhos? Nós precisamos buscar também conhecimento para a gente poder ensinar os nossos filhos, para que a gente não perca os nossos filhos. Porque o que eles estão ensinando nas escolas é que é normal. É normal. É tanto que vê menininhas hoje de mão dadas na porta da escola, elas se beijam, é normal. Até quando nós vamos aceitar essa normalidade nada para dentro da nossa casa, da nossa família? Porque está existindo muitas coisas e eles querem que a gente ache que é normal. E não é normal. O Senhor quer que nós ensinamos os nossos filhos, para que eles não sejam enganados lá fora. É 11:19. Ensine os seus filhos conversando. Conversa. Quanto de nós temos algum tempo para conversar com nossos filhos, para sentar, oi filho, bater um papo com o filho? Ensine o teu filho conversando. Ensine o teu filho a palavra do Senhor. Às vezes, eu não tenho tempo agora, eu não tenho tempo, eu não posso fazer isso agora, eu tenho que lavar louça, eu tenho que lavar roupa, eu não tenho tempo. E aí, muitas vezes, os pais dão lá o celular. A secretária, né, eletrônica, podemos dizer. E a criança fica ali o tempo todo ali, aprendendo as coisas erradas, muitas vezes. Porque hoje em dia, a criança pequenininha já sabe mexer lá no celular e consegue ver muitas coisas que não podem ser vistas. Participando de joguinhos, muitas vezes não é para eles jogarem. Precisamos prestar muita atenção no que está acontecendo nos dias de hoje. Não vamos deixar entrar essa questão de tudo pode dentro da igreja. A minha igreja é liberal. Minha igreja pode. Minha igreja pode usar mini saia. Minha igreja pode usar mini blusa. Minha igreja pode ir para barzinho. Minha igreja pode estar junto com meus amigos. O Salmo 1 fala, bem-aventurado o homem que anda segundo o conselho dos ímpios. Não, falei errado. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho. Amém? Nós somos diferentes. Mas a igreja pode. E aí, muitas vezes, não é nem a igreja. É a pessoa que coloca dentro de si, porque tem vontade de fazer e começa a fazer tudo que é mundano e trazendo para dentro da igreja e trazendo para dentro da sua casa. Que os filhos vão aprendendo e vão praticando e vão se sujando. E vem para a igreja, muitas vezes, chora na presença de Deus, está acontecendo isso e aquilo. Mas não ensina o teu filho no caminho que deve andar. Na hora que vem as lutas, meu filho está assim, meu filho está assim. Não ensina. É difícil, não tenho tempo. A minha vida é muito corrida. E esquece. Como é importante ensinar o filho. Como é importante falar com o filho. Olha, filho, é assim.
Conta a história de Jó, conta a história de Ló. Pega, filho, vamos contar uma história, vamos conversar, vamos falar sobre a palavra de Deus. Porque é isso que o Senhor quer. A gente não tem que estar contando história que a gente vive neste mundo. O mundo jaz o maligno e a gente precisa treinar o nosso filho para entrar no reino dos céus. Ensine os seus filhos conversando a respeito dela quando estiverem sentados em casa. Agora é hora de eu descansar. Vai para lá, menino. E quando estiverem andando pelo caminho, quando deitares e quando levantares, quantas vezes nós paramos um tempo para orar? Ô filho, vamos orar, já está de noite, vamos orar, vamos dormir. Se não, o filho se ajoelhar, vamos se ajoelhar aqui, vamos orar. Ensinar o filho a ser obediente ao Senhor. Salmo 78. Quem achou pode ler. Salmo 78, 3 até o 6. Amém. O que ouvimos e aprendemos? O que nós estamos ouvindo? O que nós temos ouvido nesses dias de hoje? Nós viemos à igreja, nós ouvimos a palavra do Senhor todo o tempo. Nós conhecemos a história. Nós conhecemos. Então nós temos que ensinar os nossos filhos. Vamos passar para eles. Porque se nós conseguir fazer isso, passar para o nosso filho aquilo que nós aprendemos, um dia, quando o nosso filho estiver grande, mesmo que ele se desviar, mesmo que ele for para o mundo, um dia ele vai se lembrar. Um dia ele vai se lembrar. Porque ele foi preparado para isso. E a palavra de Deus, ela não volta em vão. Mas se nós não fizermos isso, se nós não ensinarmos os nossos filhos, o que vai ser dessa geração? Se fizermos alguma entrevista a famílias e perguntar para as famílias o que elas têm mais medo, elas vão falar de perder meus filhos nas drogas. Então, o que nós devemos fazer? Porque o mal está por aí, está espalhado. Todo lugar tem. Nós não podemos viver com medo. Nós não podemos viver nessa ansiedade, que isso também tem trazido para as famílias uma grande destruição. Está trazendo enfermidade, porque uma vez que uma família não tem paz para dormir, uma vez que uma família vive numa ansiedade, isso traz uma enfermidade muito grande para ela. Até quando vamos viver nessa situação? Eu penso que se o Senhor Jesus, que o Deus Pai Todo-Poderoso, Ele deixou todas essas instruções, nós devemos colocar em prática. Nós devemos viver isso. Porque o mundo não tem mais nada a oferecer para a gente. E somente nós vamos poder fazer algo. Nós não podemos contar com o presidente. Eu não posso contar com os meus governantes. Eu não posso contar. É nós. Deus incumbiu a cada pai, a cada família, a cuidar do teu filho, a educar o teu filho.
Os filhos, muitas vezes, eles não têm mais essa questão de aprendizado. Vive a vida numa correria, numa agitação. Vai para a escola, aquela agitação, não tem aquele tempo para meditação. É tudo uma correria, tudo termina sendo tudo feito de qualquer jeito. A nossa vida passa a ser de qualquer jeito. E tudo tá bom. Os pais muitas vezes não dá tempo nem da questão do uniforme, e aquela correria, chegou a hora da escola, põe a roupa. Muitas vezes falam, não vai com Deus, meu filho. Muitas vezes nem fala. Ai, graças a Deus, estou livre. Já foi. Ufa. É assim. Porque é o mundo que a gente vive que coloca cada um de nós nessas situações. Só que nós temos que entender que nós não somos desse mundo. Não é isso que o Senhor quer que nós aprendemos. Nós não somos desse mundo e não temos que viver de acordo com a vontade deste mundo. O padrão que nós temos que viver e seguir é bíblico. A escola, gente, não liberta. A escola não liberta. É nós que vamos fazer algo pelos nossos filhos. Nosso filho precisa, muitas vezes, ser treinado, até mesmo na questão de ética. Na questão, muitas vezes, sabe, não tem ética. Sabe, o filho está um adulto conversando, chega e intromete na conversa. Vai para a escola, está lá sentado, a professora está ensinando, ele responde mal. Grita com o professor. Até agride, né? Agride o professor. Aonde é que essas crianças de hoje estão aprendendo essa questão da violência? Porque se nós observarmos, desde pequenininho, as crianças já são violentas. As crianças já são violentas. Ah, mas eu não ensino meu filho a ser desse jeito. Mas não precisa de se ensinar. A mídia ensina. O Estado ensina. O amiguinho ensina. A sua obrigação é ensinar a palavra de Deus. Você ensinando a palavra de Deus, teu filho não vai ser assim. Seu filho não vai ser. Está passando uma novela agora, Era Moisés. Essa novela passou há muitos anos atrás, e o livro, também já teve o livro, eu já li o livro Era Moisés, e eu fico assim, eu assisto essa novela, e eu fico olhando como era a família naquele tempo, por volta mais ou menos de 86, por aí. Como era a família daquele jeito? A luta da família, ali eu observo ali a luta daquela mulher, daquele homem, para comprar a sua casa, a sua moradia. A forma que aquela mulher lida com seu esposo. Na questão tipo assim, meu marido vai chegar, então a mesa tem que estar posta, porque ele vai chegar cansado do trabalho. Filhos, seu pai está nervoso, então, olha, vamos falar baixo, vamos para a cama, vamos dormir cedo, sabe? Para que não haja confusão, para que não haja falatório. Então, eu observo assim que naquela época havia um outro tipo de educação. E realmente existia isso mesmo. Porque eu não sou tão velha assim, tá? Eu só tenho 50 anos. Mas, quando eu era criança, eu me lembro que quando eu morava no interior, a minha família, a gente comia todos juntos. E era importante isso. Por que comia todo mundo junto? Já que a comida pudesse dar para todos comer. E ali, nesse tempo, poderiam conversar, falavam vários tipos de assunto ali, a família se reunia. Era uma outra educação. Os pais, muitas vezes, quando o filho chegava numa certa idade, levavam os filhos para trabalhar com ele. E a mãe, sempre ali próxima, educando. E não tinha essa criminalidade. O mundo não era dessa forma, porque existia um padrão familiar. E esse padrão familiar, ele morreu. E nós estamos vivendo no século 21.
E nós temos que aprender, se adaptar com esse sistema. E se nós não treinar os nossos filhos a palavra de Deus, nós vamos perder ele. Porque os dias já estão findando. O dia do Senhor está findando, ele está próximo de chegar. E ele colocou em nossas mãos os filhos para que a gente pudesse educar e ensinar a palavra, para que os nossos filhos possam ensinar para os filhos dele, de geração em geração. E aí isso acabou. E ninguém mais ensina os filhos. Quando chega na determinada geração, não sabe mais a palavra. Não sabe. Porque mudou o contexto. Em Efésios 6:4. Quem achou pode ler. Vós, pais, não provoquei os vossos filhos a ira. Ensinai os nossos filhos na admoestação, né, que fala do Senhor. Será que nós, como pais, temos ensinado nossos filhos dessa forma? Porque muitas vezes, dentro de um lar, a gente vê muita discussão entre filhos e pais. Os pais provocando os seus filhos. Em vez de ensinar a palavra, provocando os filhos, levando a ira. Tem tanto filho que não perdoa o pai por coisas monótonas, mas ele guarda aquilo porque não houve ali, sabe, não teve um tempo ali de pedir perdão e vai carregando. Tem muitos pais que não. Meu pai lá e eu aqui. Sabe, minha mãe lá e eu aqui. Querem distância dos seus pais. Não querem essa proximidade porque algo que aconteceu, que marcou, que machucou. E não houve ali uma liberação de perdão, não houve ali aquela proximidade. E aí os pais morrem e fica por isso mesmo. Porque os pais não ensinaram os seus filhos. Nós temos que ensinar os nossos filhos todo o tempo. Os filhos também, muitas vezes, também provocam os pais. Tá meio amassante, né, hoje, né? Mas eu vou falar para vocês. Espírito Santo de Deus que mandou eu falar. Tá amassante, tá, mas é a verdade. Eu tenho que falar. Porque nós temos que abrir os nossos olhos. Pais, não irriteis seus filhos. Ensina o teu filho em vez de irritar. Não provoca o teu filho. Antes cria no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Há uma grande diferença nisso. Os pais muitas vezes terminam provocando e os filhos não querem nem ouvir a voz do pai. Não suporta. Precisamos ter esse tempo. Precisamos ter o tempo agora, sabe, de voltar atrás, de ensinar os nossos filhos, porque há tempo. Lá no livro de 2 Timóteo 3,15, já está acabando. 2 Timóteo 3,15, 1. Três, 15, 1. É 2 Timóteo 3, do 15 a 1. Pode ler. Simone, quem achou pode ler, irmãos. Pode ler.
Amém. Entenderam, irmãos? Olha esse versículo como ele é importante. Lê outra pessoa. Pode ler. Amém? Toda a Escritura. Então, se nós precisamos entender isso, é dessa forma, nós temos que ensinar os nossos filhos dentro da palavra de Deus. É dentro da palavra, não adianta nós querermos corrigir os nossos filhos de acordo com a nossa vontade. Porque muitas vezes nós corrigimos os nossos filhos do jeito que a gente quer. O filho é meu, eu faço do jeito que eu quero. Não é assim. Muitas vezes os pais, tudo, de qualquer forma, grita com seus filhos. Ai, cala a boca! Mãe, quer conversar? Mãe, cala a boca! Para de encher o saco, tô assistindo a novela. Não é assim? Cala a boca! E muitas vezes é o tempo de você ensinar a Escritura. Usa o que a criança tem que falar, traz a Escritura para dentro. Porque nós temos que ensinar isso, usar a palavra de Deus, porque tudo que nós estamos vivendo está aqui. O manual é esse, não há outro. Tudo está escrito aqui para nós ensinarmos os nossos filhos. Ensinar a educação, ensinar os nossos filhos a respeitar, ensinar os nossos filhos a amar, a ter amor. Ensinar os nossos filhos a perdoar. Tem pais que não ensinam isso para os filhos. Está escrito aqui na Bíblia, nós temos que ensinar os nossos filhos a perdoar. Tem criança que não consegue perdoar. Perdoar um amiguinho, perdoar alguém que machucou. Tem criança que está guardando rancor, sabe, coisas, sabe, que está machucando ela. Tem criança que está vivendo no momento vida de terror mesmo. As crianças estão vivendo vidas de terror. Tem criança que tem medo de ir no banheiro sozinha. Porque nós não ensinamos a palavra de Deus. Porque o mundo está ensinando um monte de coisa que causa nela terror, que causa nela o medo. E Deus nos deixou para a gente poder ensinar a criança, a orar pelas crianças, a repreender. Eu lembro quando eu trabalhava com as crianças, né? Eu também já cuidei de criança, né? Aqui, né? E eu estava ali dando aula para as crianças e o menininho falou assim para mim: não vem não, porque eu não gosto desse Deus. Eu não vou orar. Eu não vou orar com você. E a criança ficava lá atrás, não quero orar. Vem, dá a mãozinha, vamos todos fazer oração. Não vou, não quero. E a criança, foi impossível fazer aquela criança ficar quieta. E aí, conforme dei a mão, fiquei de olho aberto, porque eu não podia fechar porque ele não queria. Terminei de orar, falei umas palavras para as crianças. Quando terminou o culto, o menininho levantou a mão. Tia, eu quero falar com você, mas eu falo só se for só nós dois. Eu falei, tá bom. Aí deixei as crianças sair e fiquei conversando. Aí eu falei, por que você não quis orar? Olha, tia, porque a minha mãe falou que o papai do céu levou o meu pai. E eu quero meu pai de volta. E então eu não gosto desse Deus. Esse Deus, ele é ruim, ele é mau. Ele leva as pessoas e não traz de volta. Olha só a situação dessa criança. Houve-se casos de eu estar orando, repreendendo demônio. Tem pessoas que pensam que o demônio não se manifesta nas crianças. Não se manifesta, pastor? Demônio se manifesta em criança. Eu já orei e o demônio se manifestando em criança. E aí eu fico pensando, o que nós estamos fazendo com as nossas crianças? Porque Deus, ele colocou nas nossas mãos. Para que a gente possa treinar eles, ensinar, cada dia, todo tempo. Porque se nós não fizermos isso, o mundo vai fazer. E às vezes esse demônio, ele vai seguindo essa criança no crescimento, no desenvolvimento dele.
Tem criança que tem medo do escuro, tem criança que tem medo de ficar sozinho. Teve um menininho que veio aqui também, e ele falou que tinha medo de dormir no quarto dele. Ele chorava à noite porque ele tinha medo de ficar no quarto. Mas por quê? Porque eu vejo uma pessoa passar. Toda noite ele entra no meu quarto, ele fica passando de um lugar para outro. E eu fico com medo. Olha só a situação das nossas crianças. Tem muita criança que é séria, que não consegue falar. E os pais não conseguem observar. Nós temos que ter um olhar qualificado para os nossos filhos. Para saber, porque nós que somos pais e mães, nós conseguimos olhar e conseguimos ver o que está se passando. Tem criança sendo molestada, gente. Molestada na rua, molestada na escola, molestada dentro de casa. As crianças estão sofrendo muito, as crianças estão passando uma fase tão difícil na vida, principalmente na questão de famílias que hoje em dia estão na questão de divórcio, de separação, dessas crianças que vão ter que se unir em outros lares, precisa saber tratar, lidar trazer uma conversa, um diálogo para essas crianças, para que haja aceitação. Tem que trazer essa criança mais para si, dar mais amor, para a criança se sentir realmente amada. Eu trago 2 menininhas que ficam comigo aqui, da minha nora. Pensa crianças assim, carentes de amor, de carinho. Sabe, você sente, sabe, que ela quer ficar todo tempo junto. Criança que realmente precisa de uma atenção. Mas os pais que não conhecem a palavra de Deus, não têm esse entendimento. Nós precisamos mudar isso. Não dá mais tempo, né, pastor? Dá mais um pouco? Então vamos ler, Salmo 1, 28. Eu acho que eu marquei errado. 3:15. Então, é Salmo 28. Salmo 28. Salmo 20. Eu marquei errado. (2:26). 2:26. Não tem? Então, eu marquei errado. Então, vamos lá, né? 1 Samuel 12, 2, 13. Pronto, encerramos. Samuel 12, 2, 3. É, 1 Samuel. Isso, 1 Samuel 12, 2. Agora vocês têm um rei que os governaram. Deixa eu ver se é isso. 1 Samuel. É 2 até o 3. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e meu filho estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou, se tomei um boi e um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se dá, não é até aqui mesmo.
Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e os meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou, e aqui estou. Ah, pode ler. Amém. Amém. Irmãos, eu vou parar aqui nesse versículo. E nós vimos o que o Senhor quer que nós façamos a respeito dos nossos filhos. Nós, como família, temos a obrigação de ensinar, de treinar a cada dia, a cada momento os nossos filhos. E nós temos também essa questão. Nós já sabemos e nós conhecemos e nós vamos guardar para nós. Nós vamos guardar todo esse conhecimento para nós. Muitas vezes o Senhor fala, nós temos que sair e evangelizar. Vamos começar a evangelizar os nossos. Vamos falar da palavra para os nossos filhos. Exemplo que nós temos o pastor Barros, né? Como ele diz, desde criança, todos os filhos dele aprenderam o evangelho. Foi aplicado. E ele não teve um que se perdeu. E eu penso que nós temos que fazer o mesmo. Eu sei que é difícil, irmãos. É muito difícil hoje. É muito difícil educar. É muito difícil, sabe, ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Mas se nós não fazermos isso, nós vamos perder os nossos filhos. E quem vai ser culpado? Nós vamos pôr a culpa em quem? Será que eu vou pôr a culpa no presidente? No sistema? Porque é um sistema corrupto, então eu vou pôr a culpa porque o sistema erra? Não vamos deixar os nossos filhos na mão dos nossos governantes. Não vamos deixar os nossos filhos nas mãos de pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. Nós somos uma família. A igreja é uma família. Vamos ensinar os nossos filhos a palavra de Deus para que eles possam viver a verdade. A Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós ensinarmos os nossos filhos, eles vão conhecer a verdade. Eles vão conhecer e eles não vão, sabe, sofrer as consequências. Eles vão andar no caminho correto. A política pública fala que a igreja aliena. Eu não vou contra isso, porque realmente, se nós entender isso, a igreja aliena mesmo. Mas para aqueles que não buscam conhecimento. Porque Jesus, ele fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Bem-aventurados sois se a praticardes. Se nós praticarmos a palavra de Deus, nós não vamos ser enganados por ninguém. E nós não vamos ser alienados. Nós não vamos cair em conversa dos pastores, nós não vamos cair na conversa de qualquer pessoa, porque nós conhecemos a verdade. Nós vamos ensinar os nossos filhos no princípio da Bíblia. Porque é isso que o Senhor nos deixou. Requer de nós, cada um, abraçar essa responsabilidade e colocar em prática. Não vamos deixar os nossos filhos viver de qualquer forma, andar de qualquer maneira, como se não tivesse pai, como se não tivesse mãe, ninguém por eles. É nossa obrigação, é o nosso dever de educar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos a palavra. Amém? Eu vou parar por aqui, tá, pastor? Porque eu falo muito. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos